Agora vamos abordar um tema extremamente importante para questões de gramática e análise sintática em concursos: estrutura da frase portuguesa, com foco nas operações de deslocamento, substituição, modificação e correção. 1. Estrutura da frase. O que você precisa entender? Primeiro, a frase em língua portuguesa organiza-se com base na relação entre sujeito, predicado, termos essenciais, termos integrantes e termos acessórios. A banca frequentemente testa como esses elementos podem ser manipulados sem quebrar o sentido ou a correção. E é aqui que entram as operações de deslocamento, substituição, modificação e correção. Todas são habilidades de reescrita que aparecem em questões do tipo: reescreva mantendo o sentido original. A alteração proposta mantém a correção e a coerência? A mudança interfere no sentido global? Vamos ver cada uma delas. 2. Operação de deslocamento. O deslocamento ocorre quando mudamos a posição de um termo ou expressão dentro da frase. O português permite grande mobilidade textual, mas nem sempre o deslocamento é neutro. Ele pode mudar foco, ênfase, ritmo e até o sentido. Exemplo básico. Frase original. O professor explicou claramente a matéria aos alunos. Deslocamento. Aos alunos, o professor explicou claramente a matéria. Outro deslocamento. Claramente, o professor explicou a matéria aos alunos. O sentido geral se mantém, mas a ênfase muda. Aos alunos, no início, realça o destinatário. Claramente, no início, destaca a maneira como a ação foi feita. Atenção em prova. O deslocamento pode gerar ambiguidade ou quebrar regras de colocação pronominal. Exemplo inadequado. Me empreste o livro. Em início de frase é proibido, deveria ser empreste-me o livro. Então, ao avaliar deslocamento, a banca quer saber: permanece correto? Mantém o sentido? Não cria ambiguidade? 3. Operação de substituição. A substituição envolve trocar uma palavra, termo ou estrutura por outra equivalente em sentido e função. Tipos de substituição mais cobrados. 1. Substituição lexical. Troca de palavra por sinônimo ou termo equivalente. A questão é difícil. Troca para a questão é complexa. 2. Substituição pronominal. Trocar um termo por um pronome mantendo referência adequada. Maria entregou o relatório. Maria o entregou. 3. Substituição estrutural. Trocar estruturas mantendo sentido. É necessário estudar. Troca para estudar é necessário. Troca para faz-se necessário estudar. Ponto crítico em prova. A banca avalia se a substituição mantém o referente correto, preserva o sentido, não viola regras gramaticais, especialmente colocação pronominal e concordância. Continuando, agora vamos falar sobre problemas estruturais das frases, um tema fundamental para quem se prepara para o concurso da Amazul e que aparece com frequência em questões de reescrita, clareza, coesão e correção gramatical. Quando falamos em problemas estruturais, estamos lidando com falhas que comprometem a compreensão, quebram a lógica do enunciado ou violam regras básicas da sintaxe da língua portuguesa. A banca costuma testar a sua capacidade de identificar esses erros rapidamente e de entender como a estrutura de uma frase interfere diretamente no sentido. O primeiro problema estrutural muito cobrado é a ambiguidade. A ambiguidade ocorre quando a frase apresenta mais de uma interpretação possível, deixando o leitor sem clareza sobre quem faz a ação ou qual termo se relaciona com qual elemento. Por exemplo, o engenheiro observou o técnico com atenção.
Não fica claro se o engenheiro observou com atenção ou se o técnico estava com atenção. A banca quer que você reconheça esse tipo de problema e saiba indicar uma forma mais clara de construção. Outro problema frequente é a falta de concordância verbal ou nominal. Quando o sujeito não concorda com o verbo ou quando os termos relacionados não concordam em gênero, número ou pessoa, a frase perde correção e coerência. Por exemplo, os sistemas apresentou falhas. Aqui o correto seria: os sistemas apresentaram falhas. Esse tipo de erro costuma ser cobrado em itens que pedem análise de correção gramatical. Também temos o problema de regência inadequada. A regência determina quais preposições acompanham verbos e nomes. Quando ela é violada, o sentido fica comprometido. Exemplo: assistimos o teste. O correto seria: assistimos ao teste, pois o verbo assistir, no sentido de ver, exige a preposição a. Outro problema estrutural é o mau uso dos pronomes, especialmente no que diz respeito à colocação pronominal. Por exemplo, iniciar frases com pronomes oblíquos átomos, como me disseram a verdade, está incorreto. O correto seria disseram-me a verdade. Além disso, erros de colocação podem gerar ambiguidade ou comprometer a formalidade do texto. Há também problemas relacionados ao paralelismo sintático. O paralelismo exige que estruturas semelhantes apareçam com a mesma forma. Quando isso não acontece, a frase perde equilíbrio e clareza. Exemplo: o projeto visa melhorar a segurança e que os processos sejam otimizados. Aqui, as duas estruturas não estão paralelas. Uma forma adequada seria: o projeto visa melhorar a segurança e otimizar os processos. Outra questão muito cobrada envolve os conectores mal empregados ou ausentes. Uma frase pode ficar truncada ou incoerente se faltar um articulador lógico entre duas ideias. Por exemplo, o pesquisador realizou o experimento, o resultado não foi satisfatório. Aqui falta uma relação explícita entre as ideias. O correto seria algo como: o pesquisador realizou o experimento, mas o resultado não foi satisfatório. Também devemos lembrar dos problemas de ordem dos termos. A ordem inadequada na frase pode gerar confusão, alterar ênfase de forma indesejada ou até inverter o sentido. A língua portuguesa permite certa flexibilidade na ordem, mas exige clareza lógica. Por exemplo, entregou o relatório ao coordenador, o técnico. A inversão inadequada prejudica a leitura. O ideal seria: o técnico entregou o relatório ao coordenador. Por fim, outro problema estrutural comum é a falta de pontuação ou o uso inadequado dela. A ausência de vírgulas necessárias ou o uso excessivo delas pode comprometer a compreensão. Por exemplo, quando o analista revisou o documento, ficou claro o erro. Falta a vírgula após documento. Quando o analista revisou o documento, ficou claro o erro. A pontuação inadequada é um dos problemas estruturais mais cobrados em prova. Em resumo, os problemas estruturais das frases envolvem ambiguidade, falta de concordância, regência incorreta, mau uso de pronomes, quebra de paralelismo, ausência ou má utilização de conectores, ordem inadequada dos termos e problemas de pontuação. Compreender esses pontos permite que você reconheça rapidamente erros que comprometem a clareza e a correção, algo essencial para interpretar enunciados e acertar questões de reescrita no concurso da Amazu. Continuando, agora vamos falar sobre a norma culta, um tema fundamental para o concurso da Amazu e presente em praticamente todas as provas de língua portuguesa. Entender o que é norma culta, para que serve e como ela aparece nas questões, é essencial para interpretar textos com precisão, identificar erros gramaticais e acertar itens de reescrita e correção. A norma culta é o conjunto de regras e padrões de uso da língua portuguesa considerados adequados, corretos e socialmente valorizados em contextos formais. Ela orienta a escrita oficial, documentos técnicos, textos acadêmicos, relatórios, normas, pareceres e toda a produção textual que exige clareza, precisão e uniformidade. Como a Amazu atua em áreas altamente técnicas, a banca costuma cobrar exatamente esse tipo de domínio linguístico.
O ponto central da norma culta é que ela não representa toda a língua falada no cotidiano, mas sim um recorte da língua usado em situações formais, profissionais, institucionais e acadêmicas. É importante entender que a língua varia no tempo, no espaço e entre grupos sociais, mas a norma culta funciona como um padrão unificado para evitar ambiguidades, ruídos e informalidades. Entre os principais aspectos da norma culta, podemos destacar: primeiro, a correção gramatical. A norma culta exige o uso adequado das regras de concordância verbal e nominal, de regência, de ortografia, de acentuação, de pontuação e de colocação pronominal. Por exemplo, construções como houveram problemas não são aceitas na norma culta, pois o verbo haver, no sentido de existir, é impessoal e deve permanecer no singular. Houve problemas. Segundo, a precisão vocabular. A norma culta privilegia o uso de palavras com sentido claro, objetivo e adequado ao contexto. Evita gírias, expressões regionais, marcas de oralidade, repetições desnecessárias e termos vagos. Em documentos técnicos, por exemplo, cada termo precisa ser usado com exatidão para evitar interpretações equivocadas. Terceiro, a construção de frases claras e bem estruturadas. A norma culta favorece estruturas sintáticas organizadas, sem ambiguidades e com articulação lógica entre as ideias. Isso inclui o uso adequado de conectores, a manutenção de paralelismo sintático e o respeito à ordem dos termos para evitar deslocamentos confusos. Quarto, a escolha de um registro linguístico formal. A norma culta opera no registro formal da língua, o que significa evitar marcas de informalidade como abreviações inadequadas, contrações típicas da fala, expressões coloquiais, construções populares e uso de pronomes oblíquos no início de frase. Em provas, esse ponto é frequentemente cobrado quando a banca pede para escolher a alternativa mais adequada ao contexto formal. Quinto, a coesão e a coerência. A norma culta exige que o texto seja coeso, com conectores e pronomes bem empregados, e coerente, com ideias que seguem uma linha lógica e progressiva. Um texto pode não conter erros gramaticais, mas ainda assim estar fora da norma culta se apresentar falhas de organização textual. Também é importante lembrar que a norma culta não invalida outras variedades da língua. Dialetos, fala coloquial e variações regionais têm valor linguístico, mas não são apropriados para contextos formais como concursos, relatórios, pareceres e publicações técnicas. A banca pode explorar esse contraste em questões conceituais, perguntando, por exemplo, se determinado enunciado pertence ao uso coloquial ou ao padrão culto. Nas provas da Amazul, questões relacionadas à norma culta aparecem em comandos como: reescreva de acordo com a norma padrão. A alternativa que está em conformidade com a norma culta. Ou a forma que mantém a correção gramatical. Ou ainda, a expressão que deve ser evitada em contexto formal. Nesses casos, o candidato deve identificar estruturas incorretas, erros ortográficos, construções informais e usos inadequados que precisam ser substituídos. Em resumo, a norma culta é o padrão linguístico usado em situações formais e se baseia em regras gramaticais, clareza, precisão e adequação ao contexto técnico. Dominar esse padrão é essencial para interpretar textos com rigor e para produzir respostas corretas e bem fundamentadas no concurso da Amazul. Continuando, agora vamos falar sobre pontuação e sinais gráficos, um conteúdo absolutamente essencial nas provas de língua portuguesa do concurso da Amazul. A pontuação não serve apenas para pausar a leitura. Ela organiza o pensamento, define relações lógicas entre as ideias, evita ambiguidades e garante clareza e precisão no texto. Em provas, a banca costuma explorar tanto o uso adequado quanto os efeitos de sentido provocados pela presença ou ausência de sinais gráficos. A vírgula é o sinal mais cobrado em concursos. Ela separa termos coordenados, isola expressões explicativas, marca deslocamentos e introduz orações adverbiais. A ausência ou uso indevido da vírgula pode alterar o sentido da frase ou torná-la ambígua. Por exemplo,
Na frase, o engenheiro que revisou o relatório encontrou falhas, sem vírgula, temos uma oração restritiva, indicando que apenas o engenheiro que revisou foi quem encontrou as falhas. Já, se escrevemos o engenheiro que revisou o relatório encontrou falhas, com vírgulas, temos uma oração explicativa, indicando que todos sabem que esse engenheiro revisou o relatório. A banca gosta de perguntar justamente sobre essa diferença de sentido. Outro ponto importante é o uso da vírgula para separar elementos de uma enumeração. Adjuntos adverbiais deslocados, aposto, vocativo e orações intercaladas. Porém, é fundamental lembrar que a vírgula nunca deve ser usada entre sujeito e verbo ou entre verbo e complemento. Construções como os técnicos analisaram os dados estão incorretas, segundo a norma culta. Esse tipo de pegadinha é muito explorado em itens que pedem identificação de erro ou análise da correção sintática. O ponto final encerra orações independentes e dá estabilidade ao texto. Em provas, ele não costuma gerar dúvidas técnicas, mas a banca pode pedir que o candidato avalie se a substituição de vírgula por ponto altera a estrutura e o ritmo da frase. O ponto e vírgula, por sua vez, é usado para separar orações coordenadas longas ou que já possuem outras vírgulas internas. A banca cobra pouco o uso específico desse sinal, mas ele pode aparecer em textos de referência técnica e em questões de reescrita. Os dois pontos são utilizados para introduzir explicações, enumerações, exemplos, conclusões ou discursos diretos. Por exemplo, o relatório mostrou algo importante: os níveis de radiação estavam dentro dos padrões. Nas provas, eles aparecem quando a banca quer que você identifique a relação lógica entre as partes da frase, geralmente uma relação de explicação ou detalhamento. As aspas são sinais gráficos usados para indicar citações, palavras usadas com sentido especial ou termos estrangeiros. A banca pode cobrar o reconhecimento de ironia, destaque semântico ou diálogo. Já os parênteses servem para inserir informações adicionais, geralmente explicativas ou específicas, sem quebrar a ideia principal da frase. Eles reduzem o impacto da informação complementar. O travessão é usado para introduzir falas, marcar interrupções ou destacar informações explicativas. Em textos técnicos, pode aparecer isolando elementos que reforçam a clareza do enunciado. A banca pode exigir que você identifique se a substituição de travessões por vírgulas ou parênteses mantém o sentido. Outro ponto importante é a pontuação nas orações coordenadas e subordinadas. Em orações coordenadas, os conectores como mas, porém, contudo e portanto geralmente exigem vírgula antes. Em orações subordinadas adverbiais longas ou deslocadas, a vírgula é obrigatória. Por exemplo, quando finalizarmos a análise, enviaremos o relatório. Se a oração subordinada permanecer depois da principal, a vírgula é facultativa. Enviaremos o relatório quando finalizarmos a análise. A banca também explora como a pontuação afeta o sentido. Uma vírgula pode mudar completamente a interpretação de um enunciado. Veja o exemplo clássico: não pode entrar, versus não pode entrar. Apenas a vírgula altera completamente o significado. Em resumo, pontuação e sinais gráficos são ferramentas essenciais para organizar ideias, criar relações lógicas, separar estruturas e evitar ambiguidades. Dominar o uso da vírgula, do ponto e vírgula, dos dois pontos, do travessão, dos parênteses e das aspas é fundamental para interpretar corretamente as questões e acertar itens de reescrita e análise textual no concurso da Amazul. Continuando, agora vamos falar sobre a organização sintática das frases, com foco nos termos e nas orações, um conteúdo central para o concurso da Amazul. Entender como uma frase é construída, quais são seus elementos essenciais e como as orações se relacionam entre si é fundamental para interpretar textos, identificar erros gramaticais e analisar alternativas de reescrita. A organização sintática da frase começa pela identificação de seus termos essenciais. O primeiro termo essencial é o sujeito, que é o elemento sobre o qual se faz uma declaração.
Ele pode ser simples, composto, oculto ou indeterminado. O segundo termo essencial é o predicado, que contém o verbo e apresenta a ação, o estado ou o fenômeno relacionado ao sujeito. A banca frequentemente cobra a capacidade de identificar o sujeito e o predicado, para evitar erros como considerar sujeito aquilo que é complemento verbal. Além dos termos essenciais, temos os termos integrantes, que completam o sentido do verbo. Entre eles estão os objetos direto e indireto, o complemento nominal e o agente da passiva. O objeto direto é o termo que completa o sentido de um verbo transitivo direto sem preposição. O objeto indireto exige preposição e se liga a verbos transitivos indiretos. O complemento nominal completa o sentido de nomes que exigem preposição, como em necessidade de recursos. O agente da passiva indica quem pratica a ação na voz passiva, como em o relatório foi elaborado pelos técnicos. Os termos acessórios também fazem parte da organização sintática. Eles incluem o adjunto adnominal, o adjunto adverbial e o aposto. O adjunto adnominal caracteriza ou determina um nome. O adjunto adverbial modifica o verbo, o adjetivo ou o advérbio, indicando circunstâncias como tempo, modo, causa, consequência e lugar. Já o aposto explica, resume, apresenta ou especifica um termo anterior. A banca explora esses elementos em perguntas sobre função sintática e relação entre termos. Depois de compreender os termos, precisamos observar as orações, que são unidades estruturais formadas por verbo ou locução verbal. As orações podem ser independentes ou dependentes. As orações independentes são chamadas de coordenadas, pois não dependem de outra oração para fazer sentido completo. Elas podem ser aditivas, adversativas, alternativas, conclusivas ou explicativas, conforme o tipo de relação estabelecida entre as ideias. Já as orações subordinadas dependem estruturalmente e semanticamente de outra oração, chamada oração principal. As subordinadas podem ser substantivas, adjetivas ou adverbiais. As substantivas podem exercer funções como sujeito, objeto direto, objeto indireto ou complemento nominal. As adjetivas podem ser restritivas, sem vírgulas, ou explicativas, com vírgulas, sendo esse contraste muito cobrado em provas. As subordinadas adverbiais expressam relações como causa, consequência, condição, concessão, finalidade, tempo e comparação. O domínio dessas relações é essencial para identificar sentido e coesão. A banca da Amazul gosta de explorar o modo como as orações se articulam, testando se você reconhece quando uma vírgula é obrigatória ou facultativa, quando a inversão de ordem altera o sentido e quando há ambiguidade. Por exemplo, uma oração subordinada adverbial deslocada no início da frase exige vírgula. Quando os técnicos finalizaram a análise, enviaram o relatório. Já na construção direta, a vírgula é facultativa. Os técnicos enviaram o relatório quando finalizaram a análise. Também é importante entender que a ordem dos termos pode ser alterada sem prejudicar o sentido, mas algumas inversões geram ambiguidades ou destoam da norma culta. A banca pode exigir que você avalie qual versão mantém a clareza e a correção sintática. Em resumo, a organização sintática das frases envolve identificar termos essenciais, integrantes e acessórios, compreender como as orações coordenadas e subordinadas se relacionam e analisar como a ordem, a pontuação e a função sintática influenciam a clareza e a precisão do enunciado. Dominar esse conteúdo aumenta significativamente sua capacidade de interpretar e reescrever textos de acordo com a norma culta, o que é indispensável para o concurso da Amazul. Continuando, agora vamos para o tema ordem direta e inversa. Eu quero que você compreenda isso aqui de forma muito clara, porque é conteúdo que aparece bastante em provas de língua portuguesa,
principalmente quando o examinador quer testar sua percepção sintática e sua capacidade de interpretar um período, mesmo quando ele não está organizado na forma mais comum. Primeiro, vamos ao conceito básico. Ordem direta é a disposição mais natural dos termos da oração no português. Ela segue a estrutura sujeito, verbo e complementos. É a ordem que usamos no dia a dia. É a mais simples e a que facilita a compreensão imediata. Por exemplo, o candidato estudou todo o conteúdo. Aqui, o sujeito aparece primeiro, o verbo vem em seguida e depois os complementos. Agora, o que é a ordem inversa? É quando essa estrutura natural é alterada. Algum termo da oração é deslocado para outra posição, quebrando a disposição sujeito, verbo, complemento. Essa inversão pode acontecer por vários motivos, para enfatizar um elemento, para marcar estilo, para criar efeito expressivo, ou mesmo para atender ao ritmo do texto. Exemplo: todo o conteúdo estudou o candidato. Aqui, o complemento veio para o início, criando uma inversão que chama mais atenção para o objeto. E por que isso aparece em prova? Porque a banca quer saber se você consegue identificar o sujeito, o verbo e os complementos mesmo quando eles não estão naquela ordem previsível. A inversão não altera a função sintática dos elementos. O sujeito continua sendo sujeito, mesmo se estiver no final da frase. Essa é a chave, analisar pela função e não pela ordem. Outro ponto importante: a ordem inversa pode alterar a ênfase da frase e até interferir na interpretação. A ordem direta tende a ser mais clara e objetiva. A inversão, por sua vez, pode criar destaque ou intenção expressiva. Provas gostam de perguntar se a mudança da ordem altera o sentido global ou se apenas altera o foco da informação.